O ano é 2083, após a criação do mundo. Assim que Terá, o pai de Abraão, morre, Deus relembra Abraão da ordem que lhe deu de deixar a sua parentela e continuar rumo a Canaã. Nesse momento, Abraão tinha 75 anos de idade. A partir dali, a Bíblia então narra alguns eventos. Abraão passa pelo Egito, depois ele se separa de seu sobrinho Ló, algum tempo depois ele o resgata. Então Deus faz um pacto com Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Não sabemos que idade exatamente Abraão tinha quando Deus fez esse pacto, mas é certo que não haveria passado mais do que 10 anos após a sua partida de Harã, já que em Gênesis 16, o verso 3, diz que a mulher de Abraão tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. Logo, Abraão aqui tinha 85 anos. Então observe que o pacto é feito em algum momento entre 2083 e 2093. E é justamente no pacto que Deus diz a Abraão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Já vimos no vídeo anterior que nós temos uma tendência a ler o texto imaginando que Israel seria escravizado no Egito por 400 anos. Mas nós podemos averiguar que existe uma impossibilidade temporal. Resumindo, no vídeo anterior, que se você quiser ver, estará aqui embaixo na descrição, nós vimos que o problema é que as informações concernentes às idades da genealogia de Moisés não permitem que exista esse espaço de tempo. Para simplificar, imagine que eu diga que tenho 50 anos de idade e meu pai tem 80. Então eu faço a seguinte afirmação: eu e meu pai estamos morando aqui no Brasil há 300 anos. Logicamente, você pensar que é incoerente seria o mais plausível, a conta não fecha. E é isso que acontece quando você analisa a genealogia de Moisés. Desde Coate, que é filho de Levi, até Moisés, não cabe 400 anos de jeito algum. Lembrando que o autor de Gênesis é Moisés, então ele sabia muito bem o que estava registrando ali. Era a sua história, era a história do seu povo, da sua descendência. Se a Bíblia é a palavra de Deus e não existe nela contradição, só existe uma conclusão lógica: o entendimento de que o povo de Israel foi escravo no Egito por 400 anos está incorreto. Precisamos prestar mais atenção no texto. E para tornar isso ainda mais interessante, Êxodo 12:40 diz que os filhos de Israel permaneceram no Egito por 430 anos. E então, como é que nós resolvemos esse dilema? A chave é vermos como outros escritores bíblicos, que inclusive eram descendentes de Abraão, como eles entenderam essa informação. Então vamos para Gênesis capítulo 15, o verso 13, ler esse texto com mais atenção. Mas me permita aproveitar esse momento para ler desde o primeiro verso e fazer algumas observações muito interessantes. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Quando Abraão se envolve naquela guerra para resgatar o seu sobrinho Ló, ele se preocupa que aqueles que ele derrotou futuramente busquem vingança. E Abraão ainda nem tinha o filho prometido. Por isso Deus começa dizendo: Abraão, não tenha medo, eu vou te proteger. E você percebe também que é natural que o vencedor de uma guerra receba a sua recompensa pela vitória. Os próprios reis ofereceram essa recompensa para Abraão, mas ele recusou. Então Deus continua e diz: Abraão, grande será a sua recompensa. Eu vou te recompensar. E aí Abraão começa a dialogar com Deus e ele diz mais ou menos o seguinte: olha, o Senhor prometeu que a minha descendência seria grande, e até agora eu estou sem filhos. O meu herdeiro vai acabar sendo o meu servo. E Deus diz para Abraão:
Não, Abraão, vai ser o seu filho mesmo, do seu sangue, da sua semente. Vai lá fora, Abraão, dá uma olhada no céu lá fora, olha para as estrelas e tenta contá-las. Assim será a sua descendência, e eu darei essa terra inteira à sua descendência. E aí Abraão diz: ok, Senhor, mas eu quero uma garantia, um sinal. O Senhor pode me dar um sinal de que isso realmente vai acontecer assim? Como Deus é paciente conosco, né? E para falar na linguagem de Abraão, Deus usa um costume que era daquela época. Quando as pessoas faziam um acordo, um pacto, o que se fazia era, se cortava animais ao meio e ali os que iam fazer a aliança passavam no meio dos animais, como que estivessem dizendo: aquele que quebrar o pacto terá um destino semelhante a desses animais cortados. A ideia era ser impactante, era que realmente desse a ideia da seriedade daquela aliança. E você pode averiguar mais sobre esse costume lá em Jeremias 34, o verso 18 e o verso 19, que fala dessa prática que era muito comum na época. Agora veja que Abraão dividiu os animais e então começam a vir as aves de rapina, ou seja, Abraão está esperando alguma coisa. E particularmente, eu tenho fortes razões para crer que Abraão passou no meio dos animais, como era de costume para se fazer a aliança, e que ele estava então aguardando uma resposta ou um sinal da parte de Deus. Talvez ele não esperava que Deus iria de fato passar entre os animais, mas ele ficou esperando um longo tempo. E ele ficou ali, afastando as aves de rapina. E então chegou uma hora que Abraão não aguentou mais, caiu no sono. E de repente vem um terror, um pavor sobre Abraão. E então Deus diz o seguinte: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a essa nação, a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses, e tu irás para os teus pais em paz. Tu serás sepultado em boa velhice. Mas na quarta geração, eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que, quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. Observe com atenção que Deus aqui estava ilustrando para Abraão que o cumprimento da promessa demandaria tempo. Abraão precisava ter paciência, assim como o povo de Israel teria que ser paciente para alcançar as promessas, e que eles enfrentariam um tempo de aflição. A fornalha, o fogo na Bíblia, ele representa a provação que Deus permite vir sobre o seu povo para o seu aprimoramento. Quando Deus ordenou a Moisés, então, que ele tomasse cinzas de forno e as espalhasse para o céu diante dos olhos de Faraó, este ato era profundamente significativo. Deus mostrou a Abraão a opressão futura de seu povo sob a figura de uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo. Deus declarou que mandaria juízos sobre os seus opressores e tiraria os cativos com grande riqueza. Este ato de Moisés assegurava então ao povo de Israel de que Deus se lembrava de seu conserto e de que era vindo o tempo para o livramento. Agora, voltando ao verso 13, vamos dissecar melhor esse texto. Tua semente será peregrina em terra estranha ou terra que não é sua. Observe que Abraão, Isaque, Jacó, todos foram peregrinos. A própria palavra peregrinação está presente quando se refere a esses homens. Será reduzida à escravidão ou à servidão. A escravidão, de fato, começou apenas após a morte de José. Mas nós vemos na trajetória de Jacó e de José que eles passaram por situações onde eram praticamente considerados como escravos. E agora vem um ponto importante. E eles
os afligirão por 400 anos. Lendo dessa forma, a ideia que o texto transmite é de que após o início da escravidão, esses que escravizaram teriam poder sobre Israel por 400 anos. A peregrinação de Israel deveria incluir não só servidão, mas também aflição, isto é, perseguição. Para aqueles que estão familiarizados com o hebraico, a tradução correta do texto seria mais ou menos a seguinte: sabe por certo que tua semente será estrangeira numa terra que não é deles, e eles os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Segundo a regra do paralelismo invertido, de que a segunda parte de um par vem em primeiro lugar quando o paralelismo é mencionado pela segunda vez, o pronome eles na expressão eles os afligirão se refere às pessoas a quem os descendentes de Abraão iriam servir. O cumprimento dessa profecia, então, pode ser verificado em praticamente todas as gerações por 4 séculos. Como já mencionamos, o filho de Abraão, Isaque, foi perseguido por Ismael. Jacó, para salvar a sua vida, fugiu de Esaú, e mais tarde os próprios irmãos de José o venderam como escravo. Por fim, os filhos de Israel foram afligidos pelos egípcios após a morte de José. O que vai nos ajudar ainda mais a compreender esse texto é o que Paulo descreve aos Gálatas, o que nos demonstra como é que um judeu compreendia os 400 anos. Em Gálatas 3, versos 16 e 17, Paulo declara que a lei foi promulgada no Sinai 430 anos após a aliança entre Deus e Abraão. Ora, se Paulo se refere à primeira promessa feita em Gênesis 12, quando Abraão tinha 75 anos, ou quando Deus fez o pacto com Abraão, onde os animais foram divididos ao meio, o máximo de margem que nós temos é de 10 anos, sendo dos 75 aos 85 anos de Abraão. Se considerarmos 75 anos, então se nós avançarmos 30 anos, ou seja, quando Abraão tinha 105 anos, Isaque já tinha 5 anos de idade, o que seria mais ou menos a época em que Isaque ele foi perseguido por Ismael, que segundo Gálatas 4:29, aquele que era nascido da carne perseguia o que foi nascido segundo o Espírito. Dessa forma, como nós já vimos no vídeo passado, sabendo que Jacó entrou no Egito no ano 2298, com 130 anos de idade, e José tinha 39 anos. José morreu 71 anos depois, com 110 anos de idade, no ano 2369. Desde a promessa de Abraão até esse momento, teríamos então 286 anos, restando apenas 144 anos para que se completasse 430, se contarmos então desde quando Abraão saiu da terra de Harã, ou se contarmos desde a perseguição de Isaque, 400 anos. Então, Gênesis 12:40, quando nos é informado que Israel permaneceu no Egito por 430 anos, precisamos lembrar que naquela época a terra de Canaã era tão dependente do Egito que os reis egípcios, na verdade, consideravam aquela terra como sua propriedade. Por isso, Moisés poderia apropriadamente incluir Canaã no termo Egito. Inclusive, a Septuaginta traduz Êxodo 12:40 da seguinte forma: e a peregrinação dos filhos de Israel, enquanto peregrinava na terra do Egito e na terra de Canaã, foi de 430 anos. Veja só. Observe no gráfico que dessa maneira nós podemos então contabilizar os 400 anos a partir da perseguição de Ismael a Isaque e os 430 a partir da peregrinação de Abraão. E quando José faleceu, ainda restavam 144 anos para o cumprimento dos 400. Levando todas essas informações em consideração, se torna muito interessante nós descobrirmos que o Talmud nos informa que o tempo de escravidão, na verdade, foi de cerca de 100 e poucos anos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender o assunto. Se você concorda ou discorda de algo, deixa aqui nos comentários, coloca os seus argumentos. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.